Eternamente jovem. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Provérbios 20, 29. A futilidade da presente geração humana pode ser vista tomando por base aquilo que mais valorizam. É indiscutível que o mais precioso para o homem odierno é a aparência. As exterioridades tomaram conta da vida humana de tal forma que não mais importa a essência, apenas aquilo que é visível. A estética é o mais importante. Quando se admite a ênfase na aparência, nas exterioridades, nota-se então forte impulso para as falsificações, para aparentar ser aquilo que não se é. Mesmo na área acadêmica, o número de plágios em dissertações e teses é alarmante. Aquilo que deveria atestar a capacidade de pesquisa de alguém, a verdadeira credencial de um acadêmico, torna-se a mera apresentação de cópia que usurpa o trabalho alheio. Tudo que não é o reflexo puro da realidade é falso e ilusório. A indústria estética, incluindo aí a dos cosméticos e cirurgias plásticas, é das que mais movimentam recursos financeiros no mundo. Mesmo o público masculino, incentivado pela vaidade que pulsa na sociedade, também se tornou cliente desse tipo de comércio. Vende-se a aparência, fabrica-se o exterior. A segurança das pessoas deixou de estar fundada, alicerçada em um caráter sólido e firme, modelado por todas as virtudes, a consolidação da alma, e passou a ser edificada sobre a areia da vaidade, da satisfação com a própria aparência. Tornou-se até mesmo comum dizer-se que não existe pessoa feia, mas sem dinheiro. Aqueles que já viveram ao menos 5 décadas são capazes de lembrar de época quando se prezava sim pela aparência, mas não apenas por isso. Ainda prevaleciam conceitos aprovados, pensava-se ainda em honra e castidade, conceitos que, se forem afirmados hoje, produzirão risos naqueles que ouvirem. Nossa cultura, fortemente modelada pelo catolicismo que fundou o país, em linha com a ética que se vê nas Escrituras, valorizava e honrava de forma destacada os mais velhos. Os jovens respeitavam os idosos, não apenas com educação disfarçada, mas sinceramente, vendo neles pessoas veneráveis que deveriam receber por parte dos mais novos submissão implícita. Até mesmo tomavam conselho com os mais velhos, paravam para ouvi-los. Em nossos dias, a velhice foi banida das aparências e do comportamento. É comum percebermos homens e mulheres com vários quilômetros rodados, mas que insistem em se mostrar como se não tivessem a idade que têm. No Facebook, optam por não mostrar a idade, o que nas Escrituras seria honra para a atual geração, mesmo dos chamados crentes, é fraqueza, a vulnerabilidade de um corpo mais fraco e de uma aparência não mais atraente e exuberante. O idoso jamais vencerá a batalha contra a juventude. É como lutar contra o próprio tempo. Ao assumir a postura da falsa preservação da juventude o máximo que conseguir, atesta o quanto a sua vida está baseada na aparência, nas exterioridades, nas futilidades, em harmonia com o pensamento do mundo. Na questão comportamental, os idosos também resolveram adotar o comportamento da juventude atual. Dizem que estão aproveitando a vida. Para isso, vão em muitas excursões, frequentam centros de convivência de idosos que se tornaram lugares de encontros para relacionamentos casuais, resultando promiscuidade. Lembro-me de ver uma estatística que mostrava o quanto a AIDS havia avançado entre o público da terceira idade após a implementação dos centros de convivência de idosos.
mostram claramente a assimilação de um comportamento que nunca esteve associado à idade deles. Como se não bastasse, tomam por base a promiscuidade e a futilidade dos jovens mundanos atuais. Na sociedade, de forma geral, embora a negritude seja atualmente vendida pela mídia como novo padrão estético, o que é visto em nosso país, especialmente nos comerciais de TV, cirurgias para afilamento do nariz e os alisamentos de cabelos continuam a ser feitos, denotando o padrão estético híbrido, mostrando como as etnias são facilmente manipuladas pelos modelos impostos pela sociedade. Orientais com cabelos loiros e lentes de contato azuis também já podem ser vistos, mostrando submissão à estética que se elege como preferível. É inegável que vivemos uma época de culto ao corpo. Portanto, não apenas a estética, mas também o erotismo são explorados e comercializados. Além da de cosméticos, já citada, também a indústria pornográfica e a esportiva estão entre as que mais lucram anualmente no mundo todo. Por isso, devido ao erotismo, obviamente é o jovem aquele que está em evidência na sociedade. A plenitude da vida humana, no que diz respeito ao seu aspecto biológico, é a juventude. Nela, o ser humano se mostra em toda a sua exuberância. As moças esbanjam formosura e graça, enquanto os rapazes mostram vigor e virilidade. É também a fase da fertilidade e da reprodução. É na mocidade que geralmente se busca o casamento e se tem os filhos, dando origem, assim, à nova geração. Todavia, conquanto seja inegável que o mundo valorize a mocidade, a primavera da vida, como diz Salomão, isso não quer dizer que as outras fases sejam desprezíveis. Certamente, muitos de nós lembramos com saudades da infância. Foram ocasiões felizes, algumas lúdicas e engraçadas, vividas na companhia dos pais, irmãos, primos, tios e a doçura dos avós. Época quando não se experimentava preocupação ou a correria da fase adulta. Falando-se desta, ela logo avança, estendendo-se à velhice. No entanto, é importante entender que idade é algo biológico, não espiritual. A alma não envelhece. É o corpo que não suporta o peso dos anos e começa gradativamente a dar mostras de que está cedendo. Percebemos assim claramente que aquele que impõe a si mesmo a necessidade de transformar sua aparência, a ênfase de sua vida não está no espiritual. A aparência muda, bem como o vigor. No entanto, o sábio nos dá um precioso ensinamento no verso epigrafado. Este é constituído de duas frases coordenadas, construídas em perfeito paralelismo. O ornato, isto é, aquilo que embeleza, está em paralelo com a beleza da segunda frase, enquanto os jovens se justapõem na estrutura aos velhos da afirmação seguinte. Assim, fica translúcido o seu significado, a grande beleza na velhice, proporcional àquela da juventude, só que de outro tipo. As cãs são os cabelos brancos, o que no Antigo Testamento indicam a experiência acumulada pela idade, os muitos dias passados. Embora tenham o poder de desbotar os cabelos, imprimem um magnífico colorido à vida do crente apegado ao Senhor. Esta é, para o cristão, cumulativa, ou seja, quanto mais vivemos, mais aprendemos o que é viver e seu profundo significado e importância. Por isso, como o bom vinho, quanto mais antiga for a sua safra, mais preciosa será a sua vida. Visitar um crente idoso e ouvi-lo falar é partilhar da riqueza de suas experiências. Que bela é a sua vida! Portanto,
Não nos deixemos influenciar por esta sociedade hedonista e narcisista, que concebe o idoso como um papel usado e amassado, descartado segundo os conceitos atuais de vida, um texto antigo, ultrapassado, que ninguém mais se interessa por ler. Valorizemos os quilômetros de vida dos clássicos que estão em nosso meio. Aprendamos com eles, amemo-los de coração como irmãos e coloquemo-nos sob a sua autoridade de vida. Certamente nos beneficiaremos da estética mais importante e incomparável que existe, aquela da alma, tão exuberante nas cãs dos nossos irmãos queridos. Quanto à sua vida, não tenha medo de envelhecer. Seja sóbrio e comedido quanto à estética. Nada há de errado em procurar se apresentar mais vistoso, melhorar a aparência, desde que você saiba que aquilo não é você. Não há como viver aqui a aspiração da eterna juventude. Porém, também não haverá mais essa fobia de idade. Tudo que não é natural não é real. Tenha real e sincera gratidão ao Senhor por todas as fases de sua vida. Haverá o momento de vivermos eternamente jovens na ressurreição final. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.